A diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas realmente bem-sucedidas é que as realmente bem-sucedidas dizem não para quase tudo. Warren Buffett. E se você estivesse preso em um ciclo invisível, chamando isso de vida? E se todas as manhãs você acordasse com a sensação incômoda de estar atrasado para uma história que ainda não começou? E se seus dias fossem marcados por uma certeza silenciosa de que você nasceu para muito mais, mas simplesmente não encontrou coragem para começar? Hoje, eu não vim falar sobre ser o melhor. Não vim falar sobre superar todos. Vim falar sobre não desistir. Sobre persistir quando a maioria abandona. Sobre permanecer fiel ao que importa mesmo quando nada parece funcionar. Você quer saber a verdade? Você nunca vai se sentir pronto. Você nunca vai ter todas as respostas. Você nunca vai acordar num dia em que tudo parece alinhado e o mundo, de repente, decide te dar permissão para vencer. O mundo não vai abrir espaço para você. Você vai ter que criar esse espaço. Com disciplina. Com coragem. Com a determinação inabalável de continuar mesmo depois de fracassar. Você acha que sucesso é sobre genialidade? Sobre ter ideias brilhantes que ninguém jamais teve? Mas a história é repleta de pessoas geniais que desistiram. Pessoas inteligentes que traíram seus próprios talentos por medo de errar. Enquanto isso, outras, muitas vezes comuns, decidiram simplesmente não desistir. Não importa quantas vezes o mundo tentasse convencê-las a recuar. Isso não é sobre vencer todos. É sobre vencer a si mesmo. É sobre não permitir que as circunstâncias sejam mais fortes do que a sua decisão de continuar. Você acha que Buffett se tornou quem é porque foi sempre o mais inteligente da sala? Ele mesmo admitiu, nunca foi. Mas ele decidiu ser o mais paciente. O mais disciplinado. O mais fiel a uma filosofia que ninguém entendia. E quando tudo parecia impossível, ele respirava fundo e dizia, eu vou ficar. Eu vou esperar. Eu vou persistir. Essa escolha mudou tudo. Você pode ter talento. Pode ter contatos. Pode ter oportunidades. Mas se não tiver coragem de permanecer, tudo isso se torna ruído. O dinheiro não segue quem começa rápido e desiste no meio. O dinheiro segue quem constrói valor pacientemente, enquanto o resto do mundo se distrai. Você quer saber o que separa quem constrói legado de quem some na mediocridade? É uma escolha feita em silêncio. Eu não vou desistir. Parece simples, mas essa é a decisão que a maioria não tem coragem de bancar. Você quer saber por que tantas pessoas passam a vida reclamando que nunca tiveram chance? Por que desistiram no primeiro revés? Por que trocaram a paciência pela pressa? Por que cederam à opinião de quem nunca construiu nada? E agora, elas querem que você faça o mesmo. Que você desista também. Que você aceite que sua vida vai ser só isso, uma sucessão de começos sem continuidade. Mas e se, hoje, você decidisse que não vai mais desistir? Que não importa o tempo, não importa as quedas, você vai continuar. Essa decisão muda tudo. Porque ela te liberta da pressa. Te liberta da necessidade de provar algo. Te liberta da vergonha de parecer iniciante. Quando você decide não desistir, o medo perde força. A opinião alheia perde importância. E o tempo deixa de ser seu inimigo. Você acha que precisa vencer todos? Você só precisa vencer a si mesmo. O resto é consequência. Você quer saber como isso começa? Começa quando você decide que cada pequeno passo importa. Que cada dia disciplinado conta. Que cada ato de coragem silenciosa é um tijolo no seu castelo. Imagine acordar amanhã com essa convicção, eu não vou desistir. Imagine quanto peso sairia dos seus ombros. Porque a maior parte da ansiedade nasce da incerteza sobre o seu compromisso. Quando você decide permanecer, a ansiedade perde o poder. Buffett não tinha medo de parecer lento. Ele tinha medo de ser incoerente. E é isso que você precisa cultivar, a coerência de quem decide que vai continuar, mesmo sem aplausos. Se gostar desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Você acha que a falta de clareza é só um detalhe que pode ser resolvido depois? Você acha que pode construir algo sólido enquanto vive confuso sobre quem você é e o que quer? A verdade é incômoda. A maioria não fracassa por falta de talento. Fracassa por falta de clareza. Fracassa porque nunca parou para perguntar: por que eu estou fazendo isso? Você já se fez essa pergunta? Ou você só acorda todos os dias tentando sobreviver a uma rotina que você mesmo não escolheu? Buffett dizia que o maior risco não é investir errado.
O maior risco é viver sem propósito. Porque quem não tem propósito é manipulado por qualquer opinião. Quem não tem clareza é empurrado por qualquer vento. Você quer saber por que você vive cansado? Por que você sempre sente que está ficando para trás? Porque sua energia é desperdiçada tentando agradar todos. Tentando corresponder a expectativas que nem são suas. Tentando provar um valor que você mesmo não acredita possuir. E enquanto você insiste nesse teatro, sua força vital é drenada. Você acha que clareza vai aparecer um dia como uma revelação mística? Clareza é construída. Clareza é o resultado de um trabalho interno que a maioria não quer fazer. É você ter a coragem de dizer, eu não sei tudo, mas sei o suficiente para dar o próximo passo. É você ter humildade para admitir que passou anos vivendo no piloto automático. E agora decidiu acordar. Você quer saber por que Buffett parecia tão tranquilo? Porque ele tinha uma filosofia interna mais forte do que qualquer manchete. Ele não acordava cada manhã decidindo quem ia ser naquele dia. Ele já tinha decidido. E essa decisão economizava energia. Economizava foco. Economizava tempo. A clareza é o maior atalho que existe. Porque ela elimina distrações. Elimina dúvidas desnecessárias. Elimina relacionamentos que só sugam sua convicção. Você acha que pode viver buscando aprovação e ainda assim criar algo notável? Quem vive para agradar, morre ignorado. Quem vive para ser aceito, morre sem identidade. Você quer saber o que acontece quando você finalmente tem clareza? Você se torna perigoso. Perigoso para quem lucra com a sua insegurança. Perigoso para quem sempre esperou que você permanecesse pequeno. Buffett não pedia permissão para pensar diferente. Ele simplesmente pensava. E agia. E o mundo, cedo ou tarde, teve que aceitar sua coerência. Você acha que clareza é arrogância? Clareza é humildade. É reconhecer que você não pode ser tudo para todos. É aceitar que seus recursos são finitos e que sua vida é breve demais para desperdiçar em caminhos sem alma. Imagine acordar amanhã com uma decisão simples. Eu só vou dizer sim ao que reflete quem eu quero me tornar. Quantas portas se fechariam? Quantos convites você recusaria? Quantas vozes perderiam o poder de te desestabilizar? A clareza tem um preço, solidão. Mas é uma solidão libertadora. Porque nela você descobre a única companhia que realmente importa, a sua própria. Você acha que isso é radical? Radical é viver 80 anos sem nunca saber por que acordava todos os dias. Radical é chamar de vida uma existência sem direção. Você quer saber como clareza se manifesta? No silêncio. Nos intervalos em que você não está ocupado demais tentando impressionar. É ali que você percebe o que importa. É ali que você lembra o que te faz sentir vivo. Mas a maioria tem pavor desse silêncio. Porque nele todas as mentiras perdem força. Todas as desculpas perdem sentido. E sobra apenas a verdade crua. Você sabe que nasceu para mais. Mas está escolhendo menos. Você acha que o tempo vai esperar você se decidir? O tempo não negocia. Ele vai seguir. E um dia vai cobrar a conta de tudo que você adiou. Buffett entendeu que clareza é poder. Que uma mente confusa cria decisões frágeis. Que uma vida sem propósito termina no arrependimento. Você acha que amanhã vai ser diferente? Nada muda até que você mude. Nada clareia até que você tenha coragem de encarar o que te mantém cego. E isso começa hoje. Não é sobre ter todas as respostas. É sobre ter coragem de fazer as perguntas certas. Você pode continuar vivendo para parecer bem-sucedido. Ou pode decidir viver para ser alguém que respeita a própria história. Essa escolha ninguém pode fazer por você. Você acha que disciplina é algo que alguns nasceram com sorte de possuir? Você acha que foco é um talento inato, reservado a poucos? A verdade é desconfortável. Disciplina é escolha. Foco é decisão. E ação é coragem aplicada em silêncio. Você quer saber por que tantos desistem? Porque é mais fácil culpar a falta de motivação do que admitir a falta de compromisso. Motivação é um truque da mente. Ela é bonita quando aparece, mas some quando você mais precisa. Você pode acordar hoje inspirado e amanhã vazio. Se tudo que sustenta seus projetos é motivação, tudo que você constrói vai desabar na primeira tempestade. Buffett não acordava todos os dias empolgado. Ele acordava decidido. Ele não contava com ânimo. Contava com processos. E você? Você acha que pode seguir a vida inteira negociando com a própria preguiça? Acreditando que um dia vai acordar pronto? O dia em que você acordar pronto nunca vai chegar.
A prontidão é construída com cada ato disciplinado que você cumpre mesmo quando não quer. Você acha que disciplina é escravidão? Disciplina é liberdade disfarçada. É o preço que você paga hoje para não viver escravo da culpa amanhã. A culpa é a fatura de cada meta traída, cada promessa quebrada, cada oportunidade desperdiçada porque você decidiu esperar o momento certo. O momento certo é agora. O momento certo é qualquer instante em que você decide parar de negociar com medo. Imagine se Buffett tivesse esperado o mercado estar perfeito para começar a investir. Imagine se ele tivesse precisado de permissão para agir. Nada teria acontecido. Nenhum resultado. Nenhum legado. E você? Vai passar a vida esperando que tudo se organize ao seu redor? Ou vai decidir que seu compromisso não depende do clima, do humor ou da opinião alheia? Você acha que foco é eliminar tudo que distrai? Foco é escolher uma coisa que importa e sustentá-la por tempo suficiente até que ela floresça. E esse tempo raramente é curto. Você quer saber por que quase ninguém consegue sustentar foco? Porque foco não traz gratificação imediata. Enquanto todos correm atrás de novidades, quem tem foco permanece repetindo o essencial. Isso é solitário. Isso é entediante. Mas é assim que se constrói algo que dura. Imagine você hoje decidindo que vai agir todos os dias, não importa como se sente. Imagine como seria viver sabendo que pode confiar em si mesmo. Buffett não era obcecado por velocidade. Era obcecado por consistência. E é isso que você precisa cultivar, a consistência que transforma talento desperdiçado em riqueza consolidada. Você acha que disciplina é grande demais para começar? Disciplina nasce no micro. No simples ato de não apertar o botão de soneca. No compromisso de estudar quando ninguém está cobrando. Na decisão de manter sua palavra mesmo quando ninguém está olhando. E cada uma dessas micro-vitórias constrói algo invisível: respeito próprio. O respeito próprio é a raiz da confiança verdadeira. Quando você confia em si, não precisa da aprovação do mundo. Quando você se respeita, não precisa provar nada. Você só precisa continuar. Essa é a força que constrói riqueza. Não é a pressa. Não é a euforia. É a serenidade de quem acorda todos os dias e faz o que tem que ser feito. Você acha que a ação é um ato grandioso? A ação é a soma de pequenos passos que ninguém vê. É o trabalho silencioso que não rende curtidas. É o progresso quase imperceptível que um dia se torna inegável. Você quer saber como o Buffett via o mercado? Como um lugar onde a paciência e a disciplina são premiadas, e a pressa, punida. E assim é a vida. Se você vive pulando de plano em plano, de sonho em sonho, tudo que constrói é superficial. Tudo que planta é raso. E na primeira seca, tudo morre. Mas quando você decide aprofundar raízes, mesmo que ninguém note, você constrói algo que nem a crise pode derrubar. Você acha que disciplina vai te roubar a alegria? A única coisa que rouba sua alegria é a falta de progresso real. É acordar todo dia percebendo que você é o mesmo de ontem. Imagine como seria dormir hoje com a certeza de que você cumpriu o que prometeu a si mesmo. Imagine a paz que nasceria desse compromisso cumprido. Essa paz está disponível. Mas ela custa caro. Custa o sacrifício das suas desculpas favoritas. Você acha que disciplina é algo externo? Disciplina é a voz interna que diz: eu não preciso que tudo esteja perfeito. Eu só preciso começar. E a cada recomeço, você prova a si mesmo que pode confiar em quem está no espelho. Você quer saber quando tudo vai mudar? No dia em que você parar de agir só quando se sentir motivado. No dia em que você entender que a ação vem antes da inspiração. Você pode esperar o resto da vida por ânimo. Ou pode decidir agir até que o ânimo apareça. Essa é a escolha que separa quem realiza de quem reclama. Você acha que fracassar é o fim? Você acha que cair é o sinal definitivo de que não nasceu para isso? Se você acredita nisso, está condenado a viver fugindo da única experiência que poderia te tornar inabalável, o fracasso. Buffett nunca temeu perder. Ele temia não aprender. Ele sabia que cada erro carregava uma semente de lucidez que ninguém poderia lhe roubar. Você quer saber o que separa quem cria legados de quem some na estatística? Não é talento. Não é sorte. É resiliência. Resiliência não é paciência passiva. Resiliência é a decisão ativa de tentar outra vez. E outra. E outra. Você acha que vai construir algo digno sem atravessar temporadas de dúvida? Sem lidar com a vergonha de começar pequeno? Sem conviver com a solidão de quem decidiu não desistir? Você não vai.
O mundo gosta de aplaudir quem venceu. Mas o que ninguém conta é que, antes do aplauso, houve anos de silêncio. Houve incontáveis manhãs em que nada fazia sentido. Houve fracassos que pareceram definitivos. E mesmo assim, essas pessoas voltaram. Buffett dizia que o jogo não é sobre acertar sempre. É sobre estar vivo quando o acerto chega. Estar inteiro quando a oportunidade aparece. Mas se você desiste cedo demais, nunca vai descobrir o que teria acontecido se tivesse insistido só um pouco mais. Você acha que resiliência é glamour? Resiliência é suportar a vergonha de não ter resultado enquanto todos te observam. É aguentar o próprio medo gritando que você deveria recuar. E mesmo assim continuar. Você quer saber por que tanta gente medíocre ri de quem fracassa? Porque rir é mais fácil que tentar. Mais seguro que expor as próprias fragilidades. Mas no fundo, essas pessoas sentem inveja. Por que você teve coragem de tentar? Buffett suportou anos de questionamentos. Anos ouvindo que seu jeito lento não funcionaria. Anos em que parecia que ele estava errado. Mas ele não precisava que o mundo acreditasse nele. Ele acreditava. E essa crença era inegociável. Você acha que vai chegar longe sem esse tipo de convicção? Você acha que vai ser possível atravessar as tempestades sem confiar no seu propósito? Essa confiança não nasce em dias fáceis. Ela nasce quando você erra e decide não fugir. Quando você falha e decide aprender. O fracasso não é um sinal de que você deve parar. É uma aula que o destino te oferece. E você pode aceitar ou ignorar. Mas cada lição ignorada vai voltar maior. E cada fuga vai cobrar juros. Imagine que você decide hoje que nunca mais vai desperdiçar um fracasso. Que toda vez que cair, vai extrair um aprendizado tão profundo que valerá mais do que qualquer vitória imediata. Isso muda tudo. Porque você para de temer as quedas. E começa a usá-las como combustível. Você acha que aprendizado é uma fase? Aprendizado é um ciclo que nunca termina. Quanto mais você cresce, mais percebe o quanto ainda não sabe. Essa humildade é o que mantém grandes pessoas no jogo por décadas. Essa humildade é o que faz o sucesso durar. Buffett nunca parou de estudar. Nunca parou de questionar. Nunca se considerou completo. E foi exatamente isso que o tornou gigantesco. Você quer saber qual é a maior tragédia? Não é fracassar. É estacionar. É se tornar uma versão congelada de si mesmo porque você teve medo de errar outra vez. Imagine que você acorda daqui a 20 anos e percebe que não mudou. Que é exatamente a mesma pessoa, com as mesmas desculpas. O mesmo medo. A mesma estagnação. Isso deveria te assustar mais do que qualquer risco. Você acha que legado é sobre quantidade de dinheiro? Legado é sobre quantas vidas você transforma com sua história. Quantas pessoas encontram coragem porque você ousou tentar? Legado não é construído em dias bons. Legado é forjado nos dias em que você queria desistir e não desistiu. Imagine o seu último dia. O silêncio ao redor. A mente repassando tudo o que você fez, e tudo o que não fez. Você vai sentir orgulho ou remorso? Essa pergunta não pode ser respondida amanhã. Ela tem que ser respondida hoje, no seu compromisso com o seu próprio processo. Você acha que a sua vida vai mudar por causa de um grande momento? Você acha que existe uma decisão épica que vai resolver tudo de uma só vez? Essa ilusão é o que mantém tanta gente parada. Porque enquanto você espera pelo momento perfeito, desperdiça as pequenas escolhas que somam o seu destino. O que constrói a sua história não é um dia glorioso. É o que você faz quando ninguém está vendo. É o que você decide repetir quando não há aplausos. Buffett sabia que não era sobre eventos pontuais. Era sobre hábitos. Sobre compromissos silenciosos que se tornam tão sólidos que nada pode derrubar. Você quer saber por que a maioria não chega lá? Por que subestima o poder da disciplina pequena? Porque acha que só o grande esforço conta. Mas é no micro que tudo nasce. Cada vez que você escolhe a consistência ao invés da pressa, você planta um tijolo invisível. Cada vez que você recusa a distração, você fortalece as raízes do que importa. Cada vez que você decide ficar quando tudo em você implora para recuar, você prova que merece algo maior. Você acha que persistência é glamour? Persistência é trabalho anônimo. É você acordar cedo e cumprir o essencial sem testemunhas. E sabe o que é mais doloroso? Ninguém vai te parabenizar por isso. No começo, ninguém vai notar. Mas um dia, tudo que você construiu no escuro vai se tornar impossível de ignorar. Você quer saber como Buffett construiu a reputação que tem? Não foi com slogans.
Foi com decisões repetidas que pareciam insignificantes no curto prazo, mas que, acumuladas ao longo dos anos, o tornaram lendário. Imagine que você decide hoje não subestimar mais nenhuma escolha. Que cada pequena ação vai carregar a dignidade do seu propósito. Como você se sentiria daqui a 6 meses? Como seria acordar sabendo que cada dia foi usado com respeito? Você acha que persistência é para quem tem tempo de sobra? Persistência é para quem decidiu que não vai negociar com a mediocridade. Cada minuto desperdiçado não volta. Cada decisão adiada cria dívida com o seu futuro. Você acha que amanhã você vai ter mais força? Amanhã você vai ter mais do que você treinou hoje. Se você treinar desculpas, vai colher fraqueza. Se você treinar compromisso, vai colher autoridade. Buffett entendia que o sucesso é juros compostos aplicados sobre boas decisões. Que cada escolha certa, repetida, se multiplica silenciosamente. O problema é que você foi ensinado a buscar gratificação instantânea. Você foi condicionado a achar que só vale a pena se o resultado vier rápido. Mas a pressa é o veneno dos projetos duradouros. Ela destrói raízes antes que elas possam se firmar. Imagine uma árvore. Antes de crescer para fora, ela cresce para dentro. Cria raízes que ninguém vê. E essas raízes são o que sustentam tudo quando a tempestade chega. Você quer saber por que seu progresso sempre desmorona? Por que você pula essa fase? Por que você quer os frutos antes de fortalecer as raízes? Persistência é suportar o tempo da semente. É acreditar no que ninguém mais vê. É confiar que cada pequeno ato importa. Você acha que isso é romantismo? Isso é realidade. A realidade de quem constrói algo que dura. Buffett não era o mais veloz. Era o mais fiel ao processo. E você? Vai continuar se traindo por pressa? Ou vai decidir que seus dias merecem respeito? Imagine acordar amanhã e tratar cada ação como sagrada. Cada decisão como parte de algo maior. Essa mentalidade muda tudo. Por que você para de medir valor pela velocidade do resultado? E passa a medir pelo alinhamento com seu propósito. E quando você vive assim, algo curioso acontece. Os resultados finalmente chegam. Chegam porque você deixou de caçá-los e começou a merecê-los. Persistência é o que separa quem sonha de quem constrói. É o que faz o dinheiro, o respeito e a liberdade se tornarem inevitáveis. E você tem tudo o que precisa para começar. Só falta decidir que não vai mais parar no meio do caminho. Você está diante do momento mais decisivo da sua vida, o instante em que a sua verdadeira escolha se revela, nua e crua. Não é uma questão de sorte, de talento, nem mesmo de oportunidade. É a decisão irrevogável de quem você será para o mundo e, acima de tudo, para si mesmo. Você vai ser lembrado pelo que criou, pela coragem que demonstrou quando tudo apontava para o contrário? Ou vai ser aquele aviso silencioso, a sombra que se escondeu atrás do medo, a vida que desistiu antes mesmo de começar? Essa pergunta não é um enigma distante, nem um desafio para o futuro. Ela se manifesta em cada escolha que você faz, a cada manhã que decide levantar da cama, a cada hora em que resiste à tentação de se acomodar, a cada passo que dá quando a estrada se torna difícil demais para a maioria. Você já parou para pensar em quantos minutos da sua vida foram consumidos por dúvidas, por hesitação, por medos que não deveriam ter voz? Medos que nada mais fazem do que tentar te domesticar, te manter numa jaula invisível que você mesmo construiu. O medo não é seu amigo. Ele não veio para te proteger. Veio para te imobilizar. Para garantir que você permaneça pequeno e previsível. Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos, sabia disso. Sabia que a linha que separa o sucesso do fracasso não é marcada por grandes viradas, mas pela coragem de continuar, mesmo quando o medo grita para que você recue. Você está cansado de ouvir que precisa esperar o momento certo, o sinal divino, a inspiração mágica que vai transformar sua vida. Mas a verdade é que o momento certo não existe. Ele é uma miragem. O momento certo é o momento que você decide que vai avançar. É o momento em que você encara o espelho, encara seus medos e diz para si mesmo, eu não vou mais desistir. Isso não quer dizer que o medo vai sumir. Ele vai persistir, tentando te convencer de que você não é suficiente, que não tem o que é preciso, que a falha é inevitável. Mas você será mais forte, mais resiliente, mais determinado. Porque desistir é o luxo de quem não sabe o que quer. Desistir é a fuga dos medrosos, dos conformados, dos invisíveis. Você nasceu para ser visível, para deixar um rastro, para ser exemplo. Mas isso exige um preço alto.
Exige abrir mão da zona de conforto que o medo construiu ao seu redor. Exige se desvencilhar das vozes que te dizem para desistir, para aceitar menos, para ser mediano. Você acha que o medo não vai cobrar essa decisão? Ele vai cobrar. Cada centavo, cada segundo da sua vida vai lutar para te puxar para trás. Mas a diferença entre os que vencem e os que se perdem está na resposta a essa cobrança. Buffett não conquistou o que conquistou porque nunca teve medo. Ele conquistou porque decidiu que o medo não seria seu comandante. Que o medo seria apenas um sinal para agir com mais força e foco. Você quer saber como isso se traduz na prática? Significa acordar todos os dias com uma missão clara, mesmo que a missão seja só uma pequena parte do que você quer alcançar. Significa avançar passo a passo, mesmo quando o terreno está escorregadio. Significa fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo quando não sente vontade. E quando você se compromete com essa rotina, o impossível começa a se tornar inevitável. Imagine daqui a 20 anos, olhando para trás. Você vê um caminho cheio de escolhas difíceis, de momentos de dúvida, de quedas. Mas vê também a sua decisão de não desistir. Você vê que não foi sorte. Não foi acaso. Foi a soma de todos esses pequenos atos de coragem diária que construíram o seu legado. Você acha que legado é sobre dinheiro ou fama? Legado é sobre impacto. Sobre o que você plantou no coração das pessoas que cruzaram sua vida. Sobre quantos você inspirou a resistir, a lutar, a continuar. E você pode deixar esse legado. Pode se tornar essa referência. Mas isso não acontece por acaso. Acontece por escolha. Escolha hoje que você será exemplo. Que você vai viver e agir com integridade, coragem e consistência. Que você vai honrar cada passo da sua jornada, mesmo os mais difíceis. Você não vai esperar permissão. Você vai ser o sinal. Porque o mundo precisa de pessoas que não fogem do desafio, que não se escondem do medo, que não aceitam o mínimo quando são capazes do máximo. Buffett construiu mais do que riqueza. Ele construiu uma vida que vale a pena ser lembrada. E essa é a vida que você merece. Não é sobre ser o melhor. É sobre nunca desistir. Se gostou desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho.